uma sexta-feira de muitas emoções, né? E o Mauro Cid tinha ido aí até o STF justamente para prestar alguns esclarecimentos sobre o acordo de delação premiada dele, que foi fechado em setembro do ano passado, e numa audiência que durou cerca de 30 minutos com o juiz aí que é titular do gabinete de Alexandre de Moraes, Mauro Cid foi comunicado que seria preso, como você bem disse, novamente. E nisso ele acabou desmaiando e foi socorrido aí por brigadistas. Nossa. Mas depois de ser amparado, ele já seguiu pro IML aqui da capital federal e depois seguiu pra prisão, que no caso, por ele ser um tenente-coronel, né, é o batalhão do Exército, como prevê aí como prevê na Constituição, né? Que ele tem direito, né? Exatamente. Só que lá ele já tinha ficado por outros dias, né, Helenice? Por 182 dias, se não me falha a memória, entre maio e setembro do ano passado, quando ele foi preso em função daquela investigação que avaliava aí a questão de inserção de dados falsos em cartões de vacina de Covid-19, não só para ele, para a mulher dele, para as filhas dele, como também para o ex-presidente Jair Bolsonaro, para a filha do ex-presidente e para a segurança do ex-presidente também. E foi por causa aí dessa prisão lá que em setembro ele fechou esse acordo de delação premiada. Desde então, ele já foi ouvido por outras 6 vezes pela Polícia Federal e na última vez, que tinha sido no dia 11 de março, ele acabou depois disso desabafando com um amigo. Como a revista Veja trouxe ontem à noite, mostrou, né? Nesses áudios, ele criticou Alexandre de Moraes, a Polícia Federal, falou que já tinha uma narrativa pronta, falou também que só fechou a delação premiada porque senão ele pegaria 30 ou 40 anos de prisão. Só que esses áudios foi justamente o que fez com que ele fosse ouvido hoje no STF e voltasse aí pra cadeia, né, Helenice? Então, aí no intervalo de 10 meses, ele volta novamente, ele foi preso preventivamente e tá agora no batalhão do Exército aqui em Brasília. Foi como a gente diz aqui em Minas, né? Foi bater com a língua nos dentes, não é, Francine? Agora, que amigo é esse, hein? Vocês já conseguiram descobrir que amigo da onça é esse que começa a espalhar os... Gente, que dificuldade, que perigo que é o WhatsApp, não é? A pessoa sabendo de toda os holofotes na situação dele e começar assim no WhatsApp, falar desse jeito. Pois é, Helenice, os próprios advogados, né, de Mauro Cid falam que era uma espécie de desabafo. Eles, antes do Cid ser preso, falavam assim, não, isso foi apenas um desabafo, não vai interferir em nada. Só que claramente, depois desses ataques, né, que levam em conta a integridade da Polícia Federal de Moraes, ele acabou sendo preso, mas, Helenice, ainda não se sabe, né, pra quem que o Mauro Cid enviou esses áudios, pelo menos até agora, até esse momento, né? Não chegou nenhuma informação em relação a isso, mas é interessante a gente ressaltar que, inclusive, o nosso repórter de judiciário, né, que faz essa cobertura, o Ed Ferreira Júnior, ele acabou de publicar uma matéria que os nossos ouvintes podem conferir em otempo.com.br, que mostra que se a delação de Mauro Cid for anulada, como alguns investigadores da PF estão querendo, a única pessoa que vai sair perdendo é o próprio Mauro Cid. A gente lembra que quando uma pessoa fecha um acordo de colaboração premiada, ela é obrigada a cumprir várias medidas, inclusive dizer a sempre a verdade, evitar contato com... Não pode entrar em contato com outros investigadores e várias outras coisas. Em troca, ela recebe alguns benefícios, como se for condenada, vai ter um afrouxamento da pena. Mas no caso, especialistas ouvidos pelo Ed, inclusive um que todo mundo conhece, que é o Cacai, né, o criminalista aí de celebridades, de grandes políticos, explicou justamente o seguinte: olha, a Polícia Federal já tem em mãos todas as informações dadas pelo Cid. Então, vai poder utilizar tanto as informações que ele deu contra as outras pessoas e informações que até colocam o próprio Mauro Cid em situações difíceis, porque justamente foi a partir disso que a Polícia Federal conseguiu, por meio de outras operações, buscar mais provas. Então, a Polícia Federal hoje já tem um material robusto que veio dessas delações do Mauro Cid. E isso não retrocede na avaliação desses especialistas nada em relação à investigação. A gente está falando do ponto de vista jurídico.
Agora, claro que se a gente for olhar do ponto de vista político, essas declarações de Mauro Cid colocam sim em xeque a integridade da Polícia Federal, de Alexandre de Moraes e de várias outras pessoas, uma vez que corroboram justamente com que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro fala, de uma narrativa de perseguição. Então, nessa história toda, a pessoa que hoje está saindo que sai perdendo é justamente Mauro Cid, que agora está preso, inclusive. Se tiver anulação ou delação premiada, ele perde tudo, e foi ele justamente quem delatou e quem ajudou a Polícia Federal a conseguir mais provas, Helenice. Então, ele continua hoje sendo, digamos que a figura central de tudo isso, que foi por meio da delação dele que veio não só essas investigações da vacina da Covid, mas também o inquérito da trama de um golpe de Estado, das joias sauditas, da BIM paralela e de várias outras, uma vez que ele era o ajudante de ordens aí de Jair Bolsonaro. Então, agora, é difícil. Muito complicado, né, Francine? Incerto aí, né? Exatamente, essa é a palavra. O futuro das delações. Se elas forem anuladas, quem sai ganhando também é o ex-presidente Jair Bolsonaro, não é? Porque se elas forem anuladas, essas denúncias continuam ou não é? Helenice, continuam, porque de certa forma, como tudo começou por meio da delação, mas a Polícia Federal ela também conseguiu outras provas, então o processo, o inquérito, né, no caso, continua correndo normalmente. A diferença é que agora a defesa vai poder ter mais argumentos, apresentar mais argumentos se a Polícia Federal estiver utilizando, ou o STF estiver utilizando uma prova somente pelo que foi dito pelo Mauro Cid, se não tiver mais nenhum outro ponto, nenhum outro objeto que corresponda àquilo. Então, o que é dito é que a Polícia Federal, para o que precisava mesmo, ela já conseguiu. Porque a gente lembra, inclusive, que foram 27 depoimentos em um dos inquéritos da trama golpista, por exemplo. Desses 27 depoimentos que a gente teve acesso, nós demos tudo ali que está sendo perguntado é justamente do que Mauro Cid tinha dito antes. Então, o que acontece para a narrativa política, isso pode ajudar, mas, de certa maneira, hoje a Polícia Federal entende que por meio, quando tudo começou da delação do Mauro Cid, hoje eles já têm prova robusta para permanecer com essas investigações, permanecer com que já está aí tramitando. Francine Alves, para terminar, Mauro Cid agora fica preso e aí sem prazo, não é? De sair. Como é que fica agora esse futuro dele aí? Exatamente, Helenice, foi uma prisão preventiva, né? Então, ou seja, não tem um prazo aí, ele continua no batalhão do Exército. Da última vez ele ficou entre maio a setembro, então agora começa a contar a partir de hoje. Ele já foi pra lá, já tá lá, né? A gente já acompanhou aí todo o comboio entrando com ele ali, então agora começa essa nova fase aí para o Mauro Cid. As expectativas hoje estão todas voltadas para ver se a Polícia Federal vai anular ou não aí o acordo de colaboração premiada dele, porque como a gente mostrou, né, hoje quem tá realmente assim com a situação mais complicada é justamente ele, após os vazamentos aí dos áudios, que eu não sei se eu acreditei, mas se não, dar os créditos, que foi justamente aí foi uma reportagem dada aí pela revista Veja.